Fala pessoal, boa noite. Vamos chegando para mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar também sobre o tema de aumentar a chance de aprovação na área de dados. A gente já comentou sobre isso na aula passada, mas hoje a gente vai focar em dois temas diferentes do que a gente falou semana passada. Só para vocês terem uma noção, para quem não assistiu ou para quem perdeu as últimas aulas, eu vou voltar um pouquinho só para você entender um pouco mais do que eu estou falando. Na aula passada a gente verificou alguns conceitos, como funil de empregabilidade, falamos de entrevistas, mas vou focar aqui no funil de empregabilidade, que é o que vai remeter para a aula de hoje, que é o que vai fazer sentido para a aula de hoje. Eu mostrei para vocês a diferença entre uma taxa de empregabilidade entre quem aplica para a área de dados e para quem recebe a abordagem de recrutadores. E eu falei para vocês que quando você recebe uma abordagem de recrutador, você tem 22 vezes mais chance de conseguir uma vaga na área de dados. Isso só estruturando um LinkedIn com perfil campeão. Então, mostrei isso para vocês. Já teve uma pessoa que está lá no nosso grupo que comentou que, aplicando as dicas que eu dei nas aulas aqui dentro do YouTube, ela já conseguiu 4 entrevistas na área de dados. Então, realmente funciona tudo aquilo que eu estou passando para vocês aqui. Bom, aí eu comentei também que existem alguns fatores que influenciam quando você olha para a sua taxa de empregabilidade, que são LinkedIn, currículo, que foi o que a gente comentou na última aula, hard skills, portfólio, desempenho no processo seletivo, imagem propagada, área de atuação, soft skills e follow-up. Também comentei com vocês que é muito complicado da gente mensurar o quanto cada um impacta dentro da taxa de empregabilidade. Mas existem 3 que a gente consegue ter uma noção. Um foi o que eu falei semana passada, que é a parte do LinkedIn, e outros 2 a gente vai falar nessa semana, que basicamente são portfólio e área de atuação. Então é isso que a gente vai comentar na aula de hoje. Então, trazendo nossa agenda aqui, eu vou falar como aumentar sua taxa de empregabilidade pensando nas áreas de atuação e também no seu portfólio. A gente vai falar das áreas de atuação com mais oportunidades e também a gente vai fazer um novo projeto prático. Possivelmente essa aula vai ter que ser separada em 2, já que a gente vai fazer 2 partes desse projeto, uma parte de análise e uma parte de construção de dashboard em uma área de atuação específica. Vai sobre esse projeto para o GitHub e também vai publicar ele dentro do LinkedIn. Então essa é a ideia da aula de hoje, tá? Então, começando aqui, como aumentar sua taxa de empregabilidade? Como eu comentei com vocês, na semana passada a gente passa por todos esses temas aqui que influenciam na taxa de empregabilidade. Porém, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais em áreas de atuação e portfólio, o que a gente tem? Quando a gente olha para os principais setores de atuação hoje, essa é uma pesquisa feita pela Bain Company em parceria com o Data Hackers, que é a maior comunidade de cientistas de dados do Brasil. Já comentei isso com vocês em algumas aulas, tá? Já passei algumas dicas também muito importantes relacionadas a essa pesquisa, que pode ser relevante para você. Então, se você ainda não viu essa pesquisa, entra lá no site Data Hackers, baixa ou manda a mensagem que eu envio para vocês essa pesquisa. E aqui vai mostrar uma comparação entre 2023 e 2024 sobre essa pesquisa, fazendo uma comparação entre os segmentos de atuação dos atuais empregadores para aqueles que foram entrevistados nessa pesquisa. Então, hoje, basicamente, a gente tem a maior concentração de pessoas empregadas em dados na área de tecnologia digital e de serviços financeiros, e depois alguma distribuição em varejo, área da saúde, educação, setor público, telecomunicações e outros que têm uma variada área na indústria. Então, várias outras áreas da indústria aqui e dos setores macroeconômicos acumuladas aqui para gerar esse percentual. Então, isso daqui, provavelmente, cada uma delas vai representar um pouco menos do que a gente tem aqui em telecomunicações e a soma delas vai acabar dando ali os 31%, 32%, tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês o quanto a área de atuação pode influenciar na sua conquista da sua primeira vaga ou da sua nova vaga na área de dados. Caso você opte em focar em áreas como tecnologia, serviços financeiros e varejo, já que a área de dados permite, é uma área de suporte que ela basicamente abrange todas as áreas da macroeconomia,
você consegue fazer essa escolha. E caso você opte por uma dessas aqui, possivelmente você vai ter mais oportunidades, porque são empresas, são áreas, setores que acabam empregando mais profissionais de dados. Se você não sabe quais são as empresas que estão em cada um desses ramos, eu separei algumas aqui principais. São empresas grandes, obviamente, mas óbvio também existem empresas menores aqui dentro de cada um desses setores, mas eu separei algumas aqui só para você ter noção de qual é a classificação, que tipo de empresa está em cada um desses setores aqui, tá? Então, quando a gente olha para empresas de tecnologia, a gente tem a TOTS, tem a Stone, a iFood, Nubank, Mercado Livre, Vetex e etc. Quando a gente olha para empresas financeiras, a gente está falando principalmente de bancos, bandeiras de cartão, como Mastercard, Elo, Visa também, Banco do Brasil, Santander, BTG e etc. E quando a gente fala de empresas de varejo, é aquela que vem à sua cabeça mesmo. Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Carrefour, Açaí, Drogazil. Então, são empresas aqui de varejo muito fortes, são basicamente aqui as principais, principalmente no Brasil, em cada um desses setores. Então, pode ser bastante interessante para você verificar oportunidades em cada uma dessas empresas. Então, beleza. Aqui a gente já entende que a gente consegue associar a nossa carreira às principais áreas de atuação hoje dentro do mercado de dados. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver aqui no próximo slide, isso pode aumentar a nossa taxa de empregabilidade, tá, galera? É interessante falar também que as principais empresas de cada um desses setores aqui são as que melhores vão pagar, são as que melhor vão pagar aqui, né, falando de empresas brasileiras, para profissionais de dados, seja engenheiro cientista ou analista de dados. Então também pode ser interessante para você entrar com um salário inicial aí até maior do que a média de quem começa como júnior. A gente já falou em algumas outras aulas, tem um destaque em alguns slides, que profissionais júnior tendem a ganhar ali próximo a R$6.000, mas ainda a maioria ganha um pouco abaixo. Quem está ganhando R$6.000 de fato, começando na área de dados, é quem entra nas maiores empresas ali. Tem uma robustez maior na seu desenvolvimento acadêmico também, então estudou áreas como computação, engenharias, e já tem um conhecimento bem sólido aí na área de dados. Então, são esses profissionais que vão entrar ali nos 15%, 20% de quem consegue as melhores vagas para júnior. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente olha nos fatores que influenciam a taxa de empregabilidade, a gente já comentou que LinkedIn, um perfil campeão, pode aumentar até 22 vezes, já que você está sendo abordado por recrutadores. Quando a gente fala de áreas de atuação, isso pode aumentar de 2 a 3 vezes mais a sua taxa de empregabilidade. Então, é outro ponto que vai somar aqui ao seu LinkedIn campeão. Então, se você tem um bom conhecimento e tem uma vivência profissional e tem um portfólio também em alguma dessas áreas, a tendência é que você consiga melhores oportunidades e também aumente sua taxa de empregabilidade, ou seja, realmente consiga aumentar suas chances de aprovação em dados. E também existe um estudo que mostra que quem tem um portfólio antes de entrar numa vaga em dados acaba tendo 50% de mais chances de quem não tem. Então, é outro fator que influencia. E se você associa o portfólio com a área de atuação, ou seja, constrói um portfólio focado em alguma dessas áreas de atuação, a tendência é que a sua taxa de empregabilidade aumente ainda mais. Então, se a gente fosse somar aqui, aqueles 22 que a gente tinha chegado aqui de chances maiores de conseguir vaga na área de dados, vão aumentar aqui para 26, 27% a sua taxa, 27 vezes a sua taxa de empregabilidade. Isso pode ser um fator decisivo para você conquistar sua vaga na área de dados. E aí, para a gente conseguir associar isso ao que você tem hoje de experiência, ao que você tem de conhecimento em dados, nós vamos continuar essa aula fazendo um projeto prático relacionado a um tema de tecnologia, a área de atuação de tecnologia, para que você coloque isso dentro do seu portfólio, dentro do seu GitHub. Então, essa é a ideia da aula de hoje, a gente pegar um problema de negócio real, um problema de negócio prático que um júnior faria, e vai desenvolver esse projeto com o objetivo de colocar ele dentro do seu GitHub, de montar um painel ali também, onde você consegue mostrar algumas informações
e também um estudo onde você consegue levar insights para o time de negócios ali e para qualquer empresa que utilize essa função, essa tecnologia, essa função mesmo que a gente vai olhar aqui na aula de hoje. Para isso, eu separei um projeto prático para vocês, e aí eu vou enviar todas as informações depois via e-mail, com códigos, com banco de dados, com todas as informações, mas o ideal é que você acompanhe a aula, que você repita o processo que eu estou fazendo aqui, para você realmente entender tudo aquilo que a gente tem conversado aqui, tá? Então a gente basicamente vai falar sobre um projeto de análise de comportamento de usuários em um app de delivery. E aí, quando a gente pensa em app de delivery, a gente pensa principalmente em iFood. Se você entrar no LinkedIn, o iFood tem muitas vagas abertas para quem quer trabalhar com dados, seja analista de dados, analista de BI, cientista de dados, engenheiro de dados. Você consegue ver isso lá dentro do LinkedIn. Eles têm muitas oportunidades, ou até mesmo no site de carreiras dele. Mas não necessariamente precisa ser o iFood. Existem outros apps de delivery que você também pode conseguir uma oportunidade, já que isso hoje é bastante descentralizado no Brasil, apesar de o iFood ser o principal. Se você for em outras regiões, como por exemplo, onde eu estudei, que era Campo Mourão, existia um app de delivery chamado iFome. Era um app bastante presente lá e competia bastante com o iFood, porque, enfim, fazia parte ali da região, assim como o Uber também não é presente em todas as regiões do Brasil. Na verdade, ele pode até ser, mas não é o principal. Existem apps alternativos ali, como Garupa, que também tinha em Campo Mourão, tá? Então, é um contexto bastante interessante aqui para você. Então, existem muitas empresas que você pode aplicar esse mesmo conceito aqui, inclusive e-commerce, tá? Porque e-commerce está englobado nesse contexto aqui de delivery. Legal? Então, vamos lá. Vou trazer um contexto de negócio aqui. Então, você faz parte de um time de dados júnior em uma startup de app de delivery, e o gerente pediu para você uma análise onde ele quer entender quais regiões concentram mais pedidos, quais os horários de pico, qual é o tempo médio de entrega, os usuários estão voltando para usar o app e existe relação entre a avaliação e o tempo de entrega? Então é isso que a gente vai desenvolver na aula de hoje. É esse projeto que a gente vai desenvolver na aula de hoje para você colocar ele aí dentro do seu portfólio. No nosso primeiro projeto, a gente construiu um projeto de pipeline de dados. Então, desde o zero, a extração até a análise de fato. Hoje a gente vai focar na análise em si, que é a tarefa principal ali de quem vai começar como júnior. Geralmente já vai ter uma base pronta para você consumir, e o mais importante é que você gere insights rápidos, apresentações, e realmente muda o time ali de dados, de tecnologia, de negócios, para conseguir tomar decisões assertivas no segmento que você está atuando. Nesse caso aqui a gente acabou escolhendo tecnologia. Então vamos lá. O nosso projeto, basicamente, ele vai seguir essa estrutura. Então vai ser uma análise de comportamento de usuário. A gente vai subir isso dentro do GitHub e depois vai construir um painelzinho lá dentro do Looker Studio. Poderia ser o Power BI também, galera, mas quando a gente fala de setor de tecnologia, principalmente se você trabalhar em times de marketing, eles acabam usando bastante o Looker Studio. Então é uma ferramenta que talvez você ainda não conheça e que pode agregar aí ao seu currículo. Então a gente vai usar ela nesse primeiro momento, e aí em um outro projeto a gente pode utilizar o Power BI. Aqui a gente basicamente vai separar em uma pasta de dados e uma pasta de notebook. Hoje eu vou incorporar mais um conhecimento aqui para vocês, que é a utilização de um notebook, que basicamente vai rodar seu script Python, mas de uma forma mais dinâmica, que vai te dar um pouco mais de produtividade na hora de executar o seu código. Em vez de você executar o código todo, você consegue executar partes do código em blocos, e isso pode te dar uma produtividade e noção maior ali do que você está fazendo. Eu coloquei aqui uma pasta onde você pode salvar algumas imagens da sua análise, mas não necessariamente você precisa ter isso aqui, tá? Um README, colocando orientações de como você desenvolveu esse projeto, e uma pasta com TXT com todos os requirements para você fazer a instalação das bibliotecas que você vai utilizar, tá? É importante você colocar isso dentro do seu GitHub. Então vou sair aqui, vou abrir o Visual Studio Code, vou selecionar um arquivo, nesse caso, New File, Jupyter Notebook. Caso você não tenha, você precisa instalar, então você vem aqui em extensões e instala o Jupyter Notebook, tá? Então só digitar Jupyter aqui.
Jupyter Notebook e aí você consegue fazer a instalação. Clica aqui em instala, faz a reinicialização do VS Code e aí você vai ter o seu projeto aqui, tá? Aí o que vocês podem ver? Quando a gente abre um arquivo Jupyter Notebook, ele basicamente ele é um arquivo onde você tem algumas opções a mais aqui. Aqui a gente está vendo uma célula, que basicamente é uma célula de código, onde você pode digitar, por exemplo, print, olá. Se eu executar isso aqui, ele vai mostrar aqui embaixo para mim, olá, como se estivesse mostrando no meu terminal. Mas um ponto que é importante aqui, quando você for executar isso aqui, esse notebook, então imagina que isso aqui é realmente um notebook, um computador. Para esse computador interno que está aqui dentro do VS Code funcionar, ele precisa de um kernel. Um kernel nada mais é do que um sistema que vai rodar tudo aquilo que você está programando aqui. Então, quem que vai executar? Esse kernel. E aí você precisa selecionar esse kernel aqui. No caso, eu estou selecionando o Python. Se eu quisesse selecionar algum outro kernel, eu clicaria aqui em Select Other Kernel disponível. E aí eu poderia vir aqui e selecionar. Então, poderia selecionar Python Environments. No caso, eu posso ter um ambiente virtual ali que isola todo o ambiente do computador, fica só o que está dentro dele, mas eu posso usar também o Python que está instalado aqui localmente no computador, que é o que eu estou utilizando como kernel, tá? No seu caso também vai ter a mesma coisa. No início, quando você for rodar, ele vai pedir para você fazer uma instalação de um kernel do Python. Aí você clica em instalar, e ele vai fazer a instalação e aí você consegue rodar esse comando, porque sem essa instalação você não consegue rodar o Python dentro do Jupyter Notebook. Então, se eu der um Enter aqui, ou Ctrl Enter para executar, ele vai mostrar aqui embaixo para mim, olá, tá? Então, é assim que a gente utiliza o Jupyter Notebook. Isso é prático porque eu consigo fazer uma linha de código e já rodar esse código para ver se ele está funcionando. Vamos abrir aqui o nosso terminal para montar nossa estrutura de pastas. Então, novamente, eu vou montar aqui junto com vocês essa estrutura de pasta. Para isso, eu vou entrar na minha área de trabalho, para a gente pegar a nossa pasta onde tem nossos projetos. Se eu der um ls aqui, ele vai mostrar infinitos vídeos que eu tenho aqui, e aí eu vou achar a nossa pasta onde a gente está fazendo os nossos projetos. Então, põe detalhando projetos. É essa pasta aqui. Ctrl C. CD para entrar na pasta, detalhando projetos. Então, se eu der um ls, a gente tem o projeto da nossa última aula, que é o pipeline de vendas. Agora a gente vai fazer um projeto chamado análise de comportamento de usuário. Então eu vou criar uma pasta com mkdir, análise de comportamento de usuário. Tá? Então essa vai ser a pasta que a gente vai utilizar e vou dar um Enter. Como essa pasta está com um nome muito grande, eu vou utilizar o nome que eu coloquei aqui dentro do slide para vocês, tá? Acho que vai ficar em inglês, mas pelo menos fica menos poluído. Puxa. Apagou. Legal. Criei a pasta, se eu der um ls, ela vai estar ali dentro. Dentro dessa pasta, eu vou dar um cd e vou entrar nela aqui para eu criar a minha pasta de dados. Então, vou chamar um mkdir dados, que é onde vai ter nossa base de dados. Legal, criei a base, cd dados. Não vou ter nada dentro dela. Vou vir aqui abrir as minhas pastas. Se eu não me engano, o CSV está aqui dentro de download, então vou dar um Ctrl X. Vou entrar na minha área de trabalho. Vitalizando projetos, análise de comportamento de usuário, dados. E aí vou colar essa minha base de dados aqui dentro, fechar e voltar aqui para o meu terminal. Quando eu der o ls de novo, vai estar lá a minha base de dados, que é o meu CSV. Legal. Agora, como que a gente consegue ler esse CSV para começar a fazer a análise? Antes, vamos utilizar mais uma prática legal aqui dentro do Jupyter Notebook, que é o Markdown. O Markdown nada mais é
do que uma célula onde você consegue escrever. Então, por exemplo, eu consigo dar aqui, ó, projeto de análise de comportamento de usuário. Quando eu rodar isso aqui, ó, ele transforma em um título para mim. E aí eu deixo o meu código muito mais parecido com um documento, de fato. E isso pode ser interessante para você, vai deixar o seu projeto mais bonito aqui no caso. Então, projeto de análise de comportamento de usuário. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, só para mostrar aqui para vocês, essa hashtag aqui é para indicar que é um título desse tamanho. Se eu quisesse um título menor, eu colocaria 2 hashtags. E se eu executar, ó, ele vai diminuir um pouquinho. Se eu colocar 3 hashtags, ele diminui mais um pouquinho. E aí você consegue utilizar isso para fazer título, subtítulo e etc, tá? Então pode ser bastante interessante para você também. Vou fazer um outro Markdown aqui. Deixa eu excluir isso aqui. Só para a gente colocar as informações que estão aqui com relação ao conceito de negócio, ao contexto de negócio. Eu vou copiar isso aqui e vou levar lá para o meu Markdown. Legal. Legal, a gente coloca essas informações aqui, fica mais fácil da gente visualizar. Eu teria que entender aqui como eu poderia... Vamos ver. Não, esse não. Não sei. Depois eu vejo aqui como é que faz. Vou deixar mais legalzinho. Talvez se eu der um espaço aqui, acho que não. Deixa eu ver. Funciona. Aí, legal. Fica mais bonitinho assim de visualizar. Legal, agora eu vou colocar uma célula de código aqui e a gente vai começar, de fato, o nosso projeto, a nossa análise. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar a biblioteca Pandas, tá? A gente poderia criar um requirements e a gente vai criar esse requirements para subir no GitHub, mas aqui dentro a gente pode fazer um import direto. Você pode fazer a instalação também, pip install pandas. No caso aqui não vai ser necessário, tá? Você poderia fazer essa instalação diretamente aqui no seu terminal. Como a gente já tem instalado da última aula, não vai ser necessário. Então só vou rodar aqui esse comando e o meu pandas vai ser importado aqui. Legal. Dado esse import, o que a gente vai fazer agora? A gente vai basicamente carregar o dataset aqui dentro. Então, carregando o dataset, que é nosso banco de dados, né, com as informações. Como que a gente vai carregar esse cara? A gente vai usar df, que é a variável para indicar que é um data frame, pd e o nosso método readCSV. Aí aqui a gente vai passar o caminho, né? Então, vou colocar um R aqui para leitura. E a gente vai pegar o caminho do nosso dados. Então, vou dar um ls aqui. Selecionar o caminho. Colar aqui dentro. E por último, mais uma barra invertida aqui. E o nosso banco de dados. Legal. Quando a gente rodar isso aqui, ele não vai mostrar o data frame. Ele só mostra o data frame se você, por exemplo, colocar um df aqui embaixo. Então, você não precisa fazer um print no data frame, necessariamente. Só de colocar o nome da variável aqui dentro do Jupyter Notebook, ele já vai mostrar para você. Então, se eu executar isso aqui, ó, vamos ver. Olha lá, ele mostra para a gente aqui bonitinho como um data frame, como está organizado essa nossa tabela. E o interessante é que você tem a opção de mexer, então isso é bastante bacana também. Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo ajustar o tamanho. E se eu trazer isso aqui um pouquinho mais para cá? Obrigado, assim fica melhor. Então a gente tem a identificação do usuário nessa nossa base de dados. Além da identificação do usuário, a gente tem a cidade, o estado, a data do pedido, a hora do pedido,
o valor do pedido, qual foi a forma de pagamento, o tempo de entrega desse pedido, a avaliação que ele teve e se esse usuário especificamente repetiu o pedido. Se, nesse caso aqui, nesse nosso data frame, ele é basicamente o seguinte: se o usuário repetiu o pedido, vai aparecer como 1, não importa quantas vezes. Se ele não repetiu o pedido, vai aparecer como 0, tá? Então a gente consegue fazer estudos nesse sentido. Legal. Agora vamos dar uma olhadinha, né, que é o que a gente já fez na base. A gente já viu aqui quais são as colunas e os dados, como esses dados estão organizados. Mas a gente também consegue fazer da seguinte forma: a gente consegue dar só para, coloquei aqui na minha cola, só para vocês entenderem, tá? Por isso que eu dei uma gaguejada. Mas só para vocês aprenderem um novo comando, que é o comando dfhead, usando o método head, que ele vai mostrar algumas linhas do data frame. Ele mostra aqui as 5 primeiras linhas do data frame, só para você ter uma ideia de como é esse data frame, tá? Mais uma linha de código aqui. E agora eu vou colocar para vocês um Markdown. Deixa isso aqui. Com essas informações, só para a gente deixar tudo passo a passo, tá? Com o que a gente viu ali em cima. Como tá ruim aqui, eu vou dar um espaço. Legal. Então você consegue ver aqui a coluna e a descrição, qual que é a coluna, qual que é a descrição. Tá um pouquinho desformatado, mas depois a gente corrige isso, tá? Vamos lá, adicionar mais uma linha de código. Agora a ideia é a gente fazer alguns tratamentos para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. O primeiro tratamento que a gente vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai converter as colunas de data e hora no formato em que o nosso Pandas consiga fazer algumas análises, já que o formato que ele está aqui agora, a gente não consegue manipular. E aí, não conseguindo manipular, a gente não consegue construir algumas visões. Então, eu vou pegar aqui e vou converter colunas de data e hora para datetime. Como que eu vou fazer isso? Vou criar uma coluna. Na verdade, eu vou fazer um replace dessa coluna, tá? Vou criar a data do pedido, que é uma coluna que já existe no data frame, então ele vai fazer o replace, que vai ser um pd toDateTime na coluna data do pedido. Então, o que eu estou fazendo aqui, olha, acessando meu data frame na coluna data do pedido. Então, df, data do pedido, é assim que eu vou acessar essa coluna em específico. Eu vou dar um pd, que é o pandas ali, que a gente utiliza para fazer diversas manipulações no data frame, e utilizar o método toDateTime. Então, eu vou pegar essa data do pedido dentro do meu data frame, transformar para toDateTime e colocar dentro de data do pedido. Ou seja, eu vou fazer um replace nessa coluna. É isso que eu estou fazendo aqui nesse código. E eu vou fazer o mesmo para a hora do pedido. Então, vou dar um df hora pedido é igual a pd.toDateTime. df data hora pedido, né? Desculpa. Hora pedido. E, além disso, eu vou colocar uma outra informação aqui, que é o formato que eu quero essa área. Então, vou dar um format. E vou colocar essa hora em porcentagem H, porcentagem M e porcentagem S. Ponto .dt, ponto .time.
E por último, eu vou printar o data frame novamente. Legal. Quando você olha para cá, olha o que você está vendo. Basicamente, se você vê esse data frame aqui, data do pedido e hora do pedido, e olhar o data frame anterior em que a gente não tinha feito nenhuma alteração, você vai ver que ele está a mesma coisa. Então, qual que foi a diferença? A diferença foi que a gente formatou data do pedido e hora do pedido para date time, que é um formato em que a gente consegue fazer manipulação aqui dentro do Pandas, tá? É importante fazer isso, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir manipular, ele não vai entender, vai dar conflito, e aí você não vai conseguir fazer as análises. Então, é por isso que a gente faz esse tipo de transformação aqui para trabalhar com data e hora, tá? Mais algumas coisas que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar algumas colunas úteis para nossa análise, que basicamente são dia da semana, mês e hora, para facilitar a nossa análise. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Criando novas colunas úteis. Vou dar um df, aí eu vou criar a coluna aqui no caso, dia da semana. Igual df. Olha lá, porque a gente precisa fazer a transformação data do pedido. Ponto dt, ponto dayname. Mês df, mês igual a df, data pedido. Vou baixar um pouquinho aqui. Pedido. Ponto dt, ponto month name. Opa, é um método, então tem que colocar. E hora. Ou, desculpa, é hora mesmo. Hora igual a pd, to date time, df, hora pedido, vírgula, format. Aí eu vou copiar o format ali de cima, fica mais fácil. Não precisava refazer isso aqui, tá? Tô refazendo só para reforçar. Format. E vou dar um apply. Lambda x, dois pontos, x.hour. O que isso aqui está fazendo? Ele está pegando cada hora do pedido, transformando para essa hora em específico, que a gente já fez, então não necessariamente precisava refazer isso aqui. E está dando um apply lambda x.hour. O que isso está fazendo na prática? Está pegando cada uma das horas aqui e transformando para hora. Cada uma, como a hora do pedido está assim, ó, o que ele vai fazer? Esse 17.29.2 ele vai transformar para 17 horas. Então, para você pegar um range de hora, de 17 às 18. Então, essa é a ideia aqui, concentrar tudo que foi feito dentro das 17 horas na coluna hora, tá? Então, essa é a ideia da criação dessa nova coluna chamada hora. E aí, vou printar o df novamente aqui. Então, se eu rodar, ele executa e ele traz mais 3 colunas aqui pra gente. Então, trouxe dia da semana, tá em inglês, Sunday, Thursday, Saturday e o mês. Maio, junho, maio, abril,
junho, maio, acho que são esses 3 meses aqui da nossa base de dados. E a hora, como você consegue ver aqui do lado. Então, 5, 22, 14, 16 e 13. É legal que esse data frame ele tá combinando valores em português com valores em inglês, né? Mas isso aqui é tranquilo de arrumar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Eu vou fazer assim, ó, month. E aí dentro de month não tem informação. Queria ver que tipo de argumento ele aceita aqui dentro, para ver se a gente consegue colocar para português. Ok. Ok. E aí se eu coloco BR, isso aqui funciona? Será? Deixa eu ver. Executou, mas não mudou nada. Ou mudou? Mudou sim, ó. Mudou aqui, ó. O mês mudou, mas ele mudou para um nome, sei lá. Ele não entendeu como Brasil aqui não. Então, se eu mudar para PT, vamos ver se funciona. PT, legal. Você coloca locale aqui como argumento e coloca PT e ele vai transformar para português. Então vamos fazer o mesmo ali com o day name. Domingo, quinta-feira, legal. Agora a gente já tem o data frame em português. Muito bom. Vamos seguir aqui. Então a gente criou colunas úteis, tá? E agora a gente vai começar a explorar o que foi pedido pelo nosso gestor aqui nesse caso. Então acho que a primeira pergunta, se a gente volta aqui, é: quais regiões concentram mais pedidos? Ou que tá diferente no meu. Quais regiões concentram mais pedidos? Então, deixa eu ver se tem aqui isso daqui. Isso. Quais estados concentram mais pedidos? Então a gente vai começar por quais regiões, tá? No caso aqui, estados, porque é o que a gente tem de informação. Vou criar um markdown. Regiões com maior concentração de pedidos. Gerar um código. E aí a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai fazer uma contagem, basicamente, nesse nosso data frame, tá? Com a ideia de mostrar graficamente quais são as regiões com maior concentração de pedido. Então eu vou dar um df, e aí eu tenho a coluna estado lá no meu data frame. E eu vou fazer o seguinte, ó, conta para mim, então faz um valley counts, e depois plota num gráfico de barras. Interessante aqui, acho que ele vai pedir para eu importar o matplotlib. Então, import matplotlib as splt, tá? E aí eu vou no plot. Opa, aqui é plot, desculpa. Plot. Tipo de visualização. Eu quero uma visualização em barra, então kind bar. O tamanho da figura, fig size 10x4. E o title vai ser pedidos por estado.
E aí, utilizando o Matplotlib, eu vou dar um plt ponto show. Executar. Ó, ele deu errado porque ele está falando aqui, ó, nenhum módulo chamado Matplotlib. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um pip install. É porque tem que dar o pyplot. Deixa eu ver se ele executa. Não executou. Então vou precisar dar um install aqui no Matplotlib. Tá falando que já está instalado. Mas não executa, possivelmente porque ele está dando algum conflito. Deixa eu ver aqui meu kernel. Acho que ele não vai executar também. Install. Deixa ele terminar a instalação. Enquanto isso, eu vou criando outro bloco de código aqui embaixo. Bloco de código. Vou trocar aqui para o Markdown e eu vou colocar aqui, ó. Qual o dia da semana com mais pedidos? E aí, o dia da semana com mais pedidos, a gente vai importar também o Matplotlib. Nesse caso aqui, se eu não me engano, não precisa, tá? Você já importou uma vez, você não precisa importar na próxima. Mas eu vou precisar importar aqui o Seaborn, tá? Então eu vou dar um import Seaborn SNS. Legal, vamos ver se vai rodar aqui agora. DF. Tá dando um DF estado local. Def is not defined. Ah, porque eu reiniciei, então eu vou precisar rodar tudo de novo. Então dar um warm aqui. Legal. Tá só fazendo a importação do Seaborn aqui. Mas nesse caso aqui, o que a gente consegue ver? Que basicamente a principal região aqui com mais pedidos é Roraima. Depois Goiás, Amazonas, Tocantins, Acre, Alagoas. Então a região do norte e nordeste é a região onde a gente tem maior concentração de pedidos. Tá? Então depois a gente segue aqui para centro-oeste. Então possivelmente esse daqui é um app de delivery lá da região que tem maior penetração lá na região do Nordeste, mas, como a gente consegue ver, ela está bem distribuída aqui, não tem uma diferença tão grande entre o maior e o menor estado. O maior estado aqui está com 200 e poucos pedidos, e o menor está com aproximadamente, se a gente for olhar aqui, 175 pedidos. Então, uma diferença ali de 25, 30 pedidos mais ou menos. Olhando aqui, qual o dia da semana com mais pedidos? Vamos lá. A gente vai dar um SNS
ponto countPlot, passando o nosso data frame como dado. No eixo X eu vou querer dia da semana, que foi a coluna que a gente criou. Ordenado por... Opa, aqui a gente vai querer... Isso. Segunda-feira. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo fazer assim, ó, fica mais fácil, ao invés de digitar tudo. DF, e aí eu vou querer a coluna dia, semana. Isso. Vamos ver se assim funciona, senão eu coloco o nome dos dias. E aí eu vou dar um plt.title para customizar o meu gráfico com número de pedidos por dia da semana. plt.xtickets. Opa. Para fazer um rotation. De 45 graus. Vocês já vão entender por quê. plt.show. Legal. Vamos ver se isso aqui executa. Executou. Ó, que legal. Então aqui a gente tem... entendi. Ele ordena por dia da semana, mas na ordem que ele quer, né? Então por isso que a gente tem que colocar aqui. Segunda-feira. Tirar o DF, né? Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Não lembro se sábado tem assento aqui. Tem. Sábado e domingo. Se eu não errei nada, é para executar. Ah, agora sim. Então vamos lá. A gente consegue perceber que o número de pedidos por dia da semana, a gente tem maior concentração nos dias da semana. Então, o pessoal acaba pedindo mais na semana do que no final de semana. Possivelmente no final de semana eles saem para comer. Mas o dia principal aqui, ó, qual o dia da semana com mais pedidos? É a quinta-feira. Então, quinta-feira disparado aqui é o dia que tem mais pedidos, junto com segunda e quarta, tá ali bem próximo, mas o principal é a quinta-feira. Legal. Próximo, aqui no caso, é o Markdown, né? Quais os horários de pico? Então, os horários com mais pedidos. Quais os horários com mais pedidos? E aí eu vou fazer isso através de um histograma, plot df hora bins
24. Total de 24 horas. Cadê? Deixa eu ver. Legal. Aí eu vou dar um plt.title. Distribuição de pedidos por hora do dia. No Y eu vou dar um plt, ou no xlabel, hora do pedido, né? No Y, plt ylabel, frequência e um plt show. E dá um enter. Olha que legal. O que a gente está fazendo aqui? Basicamente, selecionando as principais horas em que a gente tem concentração de pedidos. E a gente consegue ver aqui que a hora que mais tem concentração de pedidos é às 5 horas. Então, às 5 horas é o que a gente tem maior concentração de pedidos. É estranho, mas como essa é uma base simulada, é totalmente possível. Que legal esse gráfico. Frequência, hora do feed. E depois, se concentra aqui entre próximo das 15 e depois próximo das 9. Legal, né? Agora o que me chamaria atenção, se a gente estivesse aqui numa base real no Brasil, seria esse número de pedidos às 5 horas da manhã, próximo às 5 horas da manhã. Seria interessante aqui tentar entender o que está acontecendo, por que a gente tem tantos pedidos nesse horário aqui. Mas como não é uma base real, é uma base simulada, a gente pode até depois pesquisar se tem alguma base mais específica no Kaggle. Mas se eu visse isso aqui numa base real, eu desconfiaria muito desse gráfico, já que possivelmente teria alguma coisa divergente aqui, tá? Mas só para chamar a atenção de vocês. Isso aqui é um olhar para quem já está trabalhando com dados há mais tempo. A gente acaba questionando mais. Como eu gosto de falar, a gente se torna desconfiado. Quem trabalha com dados é uma pessoa desconfiada, não confia nos dados que está vendo, precisa se aprofundar um pouquinho mais para entender. Legal. O próximo aqui é o tempo médio de entrega por avaliação, para a gente ver se tem alguma correlação ou relação entre o tempo de entrega e a avaliação feita. Então a gente vai fazer aqui agora. Tempo médio de entrega por avaliação. Era para ser um markdown. Posso apagar isso aqui. Coach. E aí, para a gente selecionar isso aqui, eu vou dar um sns.blogspot. Não sei se o Blogspot vai estar legal para ver, vamos ver. df x igual a avaliação y igual a tempo de entrega em minutos. Opa. Vou dar um plt title. Tempo de entrega por avaliação.
PLT, aliás. Ponto xlabel. Avaliação. Às vezes eu esqueço que eu tenho que conferir se o microfone não descarregou. Aí é complicado. Se eu perder a aula. Avaliação. Copiar e trocar para ylabel. E aqui. Tempo de entrega em minutos. E um PLT show. Legal, dá um Enter. Vamos ver o que a gente tem aqui. A avaliação, 1, 2, 3, 4, 5 e o tempo de entrega. O que a gente consegue ver aqui? Ó, esse gráfico é legal porque a gente consegue perceber que a maioria das avaliações com 1 está concentrada, a média das avaliações com 1 está concentrada aqui em tempo de entrega próximo a 50 minutos. É isso que a gente consegue observar aqui. 2, 3, 4 e 5, você pode perceber que a média desse Blockspot aqui, basicamente a gente está vendo o seguinte, essa risquinha fala pra gente onde está concentrado a mediana do nosso tempo de entrega em minutos. A mesma coisa aqui. Para cá eu tenho 50% das avaliações com 1 e para cá eu tenho os outros 50% da avaliação com 1. Isso é bastante interessante aqui para a gente. Porque o que a gente consegue perceber com esse gráfico de Blockspot? Que o 1, a galera que faz a avaliação com 1, tem a maior parte concentrada dos pedidos entregues próximo a 50 minutos, né? A média aqui. E aí tem 50% acima disso, 50% um pouco abaixo. Depois, quando a gente olha para os outros gráficos aqui, a gente consegue perceber que 2, 3, 4 e 5, a avaliação aparentemente, ela acaba não tendo tanta relação com o tempo de entrega. Pelo menos é o que a gente está vendo aqui. Porque o cara que avaliou com 2, ele tem uma média de entrega muito próxima ao cara que avaliou com 5. Então, possivelmente, o fator da avaliação aqui, nesses casos, não seja necessariamente o tempo de entrega. Então, isso é bastante relevante aqui para a gente. Tentar entender um pouquinho mais a fundo o que está levando essas avaliações 2, 3. Dito que 4 e 5 ainda podem ser consideradas boas, mas 2, 3 aqui a gente precisa entender um pouquinho melhor. Então, para o tempo de entrega, para alguém avaliar tão mal, é alguém que teve um tempo de entrega ali acima dos 40 minutos, tá? Possivelmente mais do que isso. Acaba afetando. Mas o que eu sinto aqui vendo esse gráfico é que existe alguma outra variável que tem impactado mais essa avaliação. E aí a gente teria que se aprofundar, teria que ter mais dados aqui dentro do nosso data frame, tá? E agora, vamos olhar um pouquinho aqui para ver se os usuários que repetem pedido. Legal. E aí, para ver os usuários que repetem pedido, eu vou criar uma coluna aqui. Criar não, né? Eu vou contar essa coluna de repetir o pedido que a gente tem no nosso data frame. Ponto value counts. Normalize to ponto plot. Não se preocupa com esses monte de método aqui. Isso aqui se aprende com o tempo, tá? Auto PCT, nem eu decoro isso aqui. Igual porcentagem 1.1 F para deixar em float. Labels. Trocar 1 e o 0 por sim ou não.
title. Usuários que repetiram o pedido. Legal. E aí eu vou dar um plt .ylabel e deixar vazio, para ele não colocar nenhuma informação errônea. Isso. E plt show. Vamos lá, rodar isso aqui para ver se ele funciona. Deu um erro. Qual erro deu? Incomplete format. Apesar de estar do erro, ele rodou. Proporção, não. Sim. Aí deu um errinho aqui. Deixa eu ver. Qual erro que ele tá? Value counts. Value counts, isso não mais entrou. Autoplot. Labels. Deixa eu pegar esse erro aqui. Vou tentar entender melhor. Incomplete format. Não entendi muito bem não esse erro. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Tem exatamente duas categorias. Vou fazer um teste aqui, tá, galera? Que eu tô verificando aqui qual que é esse erro. Beleza, tem duas categorias, tá certo. Tá, vou fazer uma mudança aqui que eu peguei aqui no ChatGPT pra ver se ele vai funcionar. Assim, jeitos vários que repetiram. Deveria ser a mesma coisa, né? Será que... o que tá diferente aqui? Do meu. A única coisa que eu vi diferente foi isso aqui, ó. Ah, será que é isso? É isso, entendi. Então, aí das porcentagens. Então, o que a gente tem aqui, ó? Usuários que repetem o produto. 31,4% de usuários repetem o produto. 68,6% não repetem o produto, considerando que cada usuário é uma linha, tá? Se tiver repetido o número de usuários, você tem que tomar cuidado com isso também. Eu faria essa conferência antes de tirar alguma conclusão. Então, a maioria das pessoas não repetem o pedido. Isso pode indicar um problema de retenção desse app. Então, talvez aqui sugerir melhorias para que as pessoas repitam o pedido, né, dado o contexto do negócio, para que realmente fature mais. Legal, galera? Então aqui a gente conseguiu responder 5 perguntas de negócio que nosso gerente teria feito na aula de hoje. O próximo passo é salvar esse notebook dentro da pasta. Então eu vou dar um Ctrl S aqui. E aí eu vim aqui na área de trabalho, projetos digitalizando, vou criar uma nova pasta chamado notebook. Vou entrar nessa pasta.
E eu vou dar vou chamar de análise aqui. E salvar. Legal. Salvando esse projeto, a gente tem nossa análise pronta. O próximo passo é subir isso para o GitHub. Então, na próxima aula, a gente vai subir esse nosso projeto para o GitHub, fazer algumas modificações aqui, deixar mais bonitinho. E também a gente vai subir essa nossa base de dados para o Looker Studio para montar um painel onde a gente conseguiria observar dinamicamente todos esses detalhes, toda essa análise que a gente fez aqui em um dashboard. A diferença é que aqui a gente tem a resposta direto. No dashboard, a gente tem que olhar o dashboard e fazer a análise pelo dashboard. Mas a gente consegue acompanhar alguns KPIs ali praticamente em tempo real, que são bons para você verificar como tá indo o seu negócio. Então, depois de ter feito essa análise, sugerir melhorias, as melhorias devem se refletir nos números que vão estar no Dash. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, próxima aula, subir isso no GitHub, construir o Looker Studio, né, a visualização de dados, e também criar um post no LinkedIn para vocês postarem esse projeto, beleza? Galera, essa é a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não se esquece, estou abrindo um projeto de mentoria, um projeto de análise de LinkedIn, onde eu vou te ajudar a conquistar sua vaga na área de dados de uma forma mais aprofundada. Então, se você quiser participar, se cadastra lá, que eu te vejo do outro lado. Também entra no nosso grupo e segue nas redes sociais, que eu mando muito mais informação lá dentro, beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula.